E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, auxiliando na educação. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do projeto Professores e Alunos Conectados. Hoje a nossa videoaula de ciências do nono ano. Então vamos para o nosso conteúdo de hoje. No nosso conteúdo de hoje do projeto Professores e Alunos Conectados, nós vamos falar sobre ondas eletromagnéticas. Esse conteúdo você encontra nas páginas 57 a 61 do seu livro. Mas caso você não tenha, o nosso conteúdozinho está aqui disponível para você, ok? Então, capítulo 3, ondas eletromagnéticas e modelo atômico de Bohr. Vamos falar apenas de ondas eletromagnéticas, ok? Então, vamos para os conceitos iniciais sobre ondas. Ondas em uma corda, né? Se você considerar esta corda esticada, com uma de suas extremidades presas na parede e a outra segurada por uma pessoa, se a pessoa realizar movimentos rítmicos, ou seja, contínuos, de sobe e desce com a mão, fará com que a corda, né, crie uma onda que se propaga por toda a corda. Então, no ponto que está sendo aplicado, cria uma onda que é transmitida, se propaga por toda a corda, como mostra aqui a figura ao lado, ok? Então, o conceito de onda, qual seria, né? Ondas são perturbações regulares que se propagam, mas não transportam matéria. As ondas apenas transportam energia, ok? Então, uma onda são perturbações, algo que vai mexer, certo, com a matéria, mas vai transportar não a matéria, não vai tirar a matéria de um lugar para outro, vai transportar apenas energia, ok? A ondulatória é a parte da física que estuda as ondas e os fenômenos relacionados a elas, certo? Então vocês estão conhecendo mais um ramo da física, a ondulatória, ok? Lembrando aí que nosso conteúdozinho vai sempre sendo indicado aqui a página do seu livro. Então você pode pegar aqui por esse resumo ou pode pegar pelo seu livro, ok? Vamos adiante. Ondas apresentam efeitos detectáveis. Então, como perceber uma onda? Então nós temos aqui no nosso resumo, certo? Se eu tiver um recipiente onde eu tenha água e eu tenha duas rolhas de cortiça A e B, certo? Flutuando em repouso, nós temos ali uma linha da superfície da água, essas duas rolhas estão praticamente na mesma altura, tudo flutuando direitinho. No momento em que eu promovo, né, eu aplico uma força em cima da rolha A, né, dessa cortiça A, de sobe e desce na água, esta força aplicada aqui vai transferir a energia aplicada em forma de ondas, fazendo com que a outra rolha de cortiça, a B, também comece a ter o mesmo movimento da A, mas sem eu tocar nela. Ou seja, nós temos aí uma propagação da onda da cortiça A para a cortiça B, ok? Então ele explica aqui que se a água fosse invisível, não veríamos a onda. A gente está vendo as ondas mexendo, mas se eu não visse a água, certo? Não veríamos a onda que se propaga em sua superfície. Mas, se uma rolha flutuante começasse a oscilar, estaríamos observando uma evidência de propagação da onda. Então, eu estou podendo ver o que é que está acontecendo com a rolha de cortiça B, porque eu estou observando a água. Mas, se ela fosse invisível, ao momento em que eu mexo no A, eu vejo que posteriormente esses movimentos estão sendo transferidos para o B, certo? Estão se propagando até chegar no B. Então, mesmo se eu não visse a água, eu teria uma evidência de propagação da onda, ok?
Por quê? Porque eu estou mexendo no A e eu estou vendo que o B está fazendo um movimento semelhante. Ou seja, o que está acontecendo com o A está sendo transferido para o B. Então isso é uma evidência, ok? Este é um ponto importante para você entender o que será estudado nesse capítulo. Mesmo que uma onda não seja vista, os seus efeitos podem ser detectados. É assim que a gente tem a nossa evidência. Mesmo que eu não veja, eu posso detectar os efeitos. Não é porque eu não vejo o ar que eu não saiba que ele pode estar em movimento através do vento, ok? Vamos lá. Frequência de uma onda. Uma das características importantes de qualquer onda é a sua frequência, ou seja, a frequência é o número de oscilações por unidade de tempo. Quantas oscilações de sobe e desce, subir, descer, aí subir de novo, subir e descer forma uma oscilação. Quantas oscilações dessa por uma unidade de tempo? A unidade mais comum usada internacionalmente para expressar a frequência de uma onda é o Hertz, simbolizado por Hz, H maiúsculo, ok? Que pode ser interpretado como uma oscilação por segundo, ou seja, este movimento de subir e descer formei uma oscilação. Então, uma oscilação por segundo, a gente tem esta unidade chamada Hertz, uma oscilação por segundo. Assim, por exemplo, dizer que uma corda de violino colocada em vibração pelo músico emite uma onda sonora de frequência de 440 Hz, significa o quê? Que esta onda de som causada pelo violino, certo? Tem 440 oscilações a cada segundo, ou seja, o sobe e desce da onda são 440 sobe e desces a cada segundo. Então você vê aí que a frequência realmente é algo bem rápido, né? Ok? Ondas mecânicas versus ondas eletromagnéticas. Ondas em cordas, ondas na superfície da água, ondas sonoras são exemplos de ondas mecânicas. Esse tipo de onda precisa de um meio material para se propagar. Portanto, não se propaga no vácuo, ou seja, na ausência de matéria, ok? Então, ondas mecânicas precisam de um meio material para poder se propagar. Já a luz é classificada no grupo das ondas ou radiações eletromagnéticas. Ela não precisa de um meio material para se propagar, ou seja, elas se propagam no vácuo, na ausência de matéria. Então, as formas de energia, né, são ondas eletromagnéticas. No caso aí nós temos a luz. Ela é uma onda ou radiação eletromagnética. Ela não precisa de um meio material. Já as ondas mecânicas precisam de um meio material e no vácuo elas não se propagam, ok? Outros exemplos de ondas eletromagnéticas são, por exemplo, o infravermelho, o ultravioleta, as ondas de rádio e de TV, as ondas do micro-ondas, os raios X e os raios gama. Todas as ondas eletromagnéticas possuem a mesma velocidade de propagação no vácuo. Ou seja, aonde as ondas mecânicas não vão, as eletromagnéticas praticamente todas têm a mesma velocidade de propagação no vácuo, na ausência de matéria. A velocidade é de 300 mil quilômetros por segundo. Então você tem aí, né, a propagação da velocidade da luz, né, 300 mil quilômetros por segundo. A cada segundo percorre 300 mil quilômetros. Ok? Nos materiais, essa velocidade é menor, certo? Embora nos gases seja praticamente a mesma. As diversas ondas eletromagnéticas, elas têm em comum a mesma velocidade de propagação,
mas elas diferem quanto à frequência. Cada tipo de onda tem uma frequência diferente, ok? Então aqui você tem um esquema chamado espectro eletromagnético, que mostra mais ou menos qual seria a frequência de cada tipo de onda eletromagnética, certo? Lembrando que nós temos aqui a nossa indicação em forma de potência. 10 elevado a 4 seria o 1 mais 4 zeros, ou seja, 10 mil, certo? 10 elevado a 6 é o 10 com mais 6 zeros, aí já é 1 milhão, certo? De hertz, e assim por diante. Então, 10 elevado a 24 são 24 zeros. Então, daí você tem a frequência, né, das nossas ondas eletromagnéticas, ok? Características e aplicações das ondas eletromagnéticas. Nós temos várias aplicações, e para você ver como a frequência delas difere, elas têm a mesma velocidade de propagação, mas no meio físico nós vamos ter frequências diferentes. Por exemplo, as rádios, um rádio AM, certo? As emissoras de rádio AM transmitem a sua programação, elas têm uma frequência determinada para não interferir em outras, certo? AM, as frequências vão de 535 kHz, ou seja, eu tenho grama, quilograma, são 1000 gramas. Então, kHz são 1000 Hz. Então, aqui nós temos 537 kHz, na verdade são 535 mil Hz. Mas aí a cada 1000 a gente converte, certo? Então, esses 1605 kHz são 1.605.000 Hz, ok? Então, vamos entendendo aí, o kHz são 10 elevado a 3 Hz. Esta é a frequência de rádio AM. Ela vai de 535 kHz até 1605 kHz. Ok? Vamos ver outra. Elas estão sujeitas à interferência de outras fontes, né? Eu posso, se eu tiver uma outra fonte, por exemplo, de TV, eu posso interferir assim mesmo como a da rádio interferir se eu tiver uma frequência parecida com a da TV, certo? Mas vamos ver aqui mais um pouquinho. Rádio FM, no que é que ela difere da AM? Nós tivemos ali as frequências, que são kHz. Já aqui a frequência de FM, para não bater com a da AM, elas são medidas em megahertz. Megahertz, 10 elevado a 6, ou seja, são 1000 kHz. 10 elevado a 6, nós temos 1 milhão de hertz, certo? Então nós temos o kHz, 10 elevado a 3, e o megahertz, 10 elevado a 6. As rádios FM, elas atuam numa frequência de 88 MHz a 108 MHz. Mas, professor, aí tem um probleminha da FM, não vai bater com a da AM, porque a frequência é menor. Porém, nós temos que essas frequências também estão embutidas na TV, né? A antiga TV analógica, certo? Hoje nós temos a digital, mas os canais eram transmitidos, certo, em frequência parecida com a rádio FM. Ó, vamos ver aqui, ó, certo? Canais 2 a 6, eles atuavam em VHF, Very Hard Frequência, VHF, frequência de 54 MHz a 88. Vejam que 88 já passa a ser a frequência da FM. Então, para os canais 7 a 13 poderem atuar, eles tinham que ter uma frequência maior do que 108. Porque se eles tivessem maior que 88 e menor do que 108, e você ia ter na sua televisão a interferência de uma rádio FM junto com o programa da TV. Você ia ter dois sons. Então, os canais de 7 a 13 pegariam as faixas maiores,
174 MHz a 216. Então, as rádios FM estariam embutidos entre os canais 6 e 7, para exatamente não interferir na frequência desses canais. Até 6 uma frequência menor, né? E do 7 ao 13 uma frequência maior do que as das rádios, certo? As transmissões dos canais 14 a 69 exigiria uma frequência megahertz muito maior, que é a do UHF, o Ultra Radiofrequência, certo? Aí seriam dos canais 14 a 69, do 407 a 806 MHz. Outras aplicações, nós temos aí o telefone celular, né? Praticamente indispensável nos dias de hoje, certo? Você tem toda a comunicação, só que para ele se comunicar, você tem uma região aonde até aquele sinal vai. Essa região é chamada célula. Então, nessa região tem que ter uma antena que capte a sua transmissão de frequência do seu celular e transmita para outras regiões, certo? Porque ele tem um limite, ok? Cada estação permite que um número limitado de aparelhos esteja em uso simultaneamente. É por isso que às vezes você tem um congestionamento de sistema, não consegue fazer uma ligação, não consegue entrar na internet, porque são muitas pessoas usando aquela frequência naquela mesma hora, e aquela região acaba por não suprir a demanda, certo? Ok? Micro-ondas, aí nós temos aí a aplicação de ondas acima de todas essas que a gente falou, né? Aí já são os gigahertz, certo? 10 elevado a 9 Hz. Nós temos o kilohertz, 10 elevado a 3, o megahertz, 10 elevado a 6, e o gigahertz, 10 elevado a 9. As micro-ondas, né, eletromagnéticas dos micro-ondas vão de 10 elevado a 9 a 10 elevado a 11 Hz. Ok? O que ela faz? Ela transmite dentro do seu ambiente controlado aqui, certo? Isolado. Então você tem aqui o funcionamento de um forno micro-ondas. Existe um transmissor que emite micro-ondas de frequência apropriada dentro do compartimento em que o alimento é colocado. Tais ondas transferem energia para as moléculas de água do alimento. A água se aquece e, por consequência, aquece também os demais constituintes do alimento. Materiais como vidro, cerâmica e plástico não são aquecidos diretamente pelo aparelho, porque não tem as gotículas de água dentro da sua composição, ok? As micro-ondas são empregadas em transmissões via satélite, TV, telefonia, rádio, aparelhos de localização por GPS, radares e outras aplicações. Você utiliza as micro-ondas, lembrando, gigahertz, ok? Baseado no texto, nós temos aí a atividade, bem simples, em termos de física, sempre falando em física, certo? O que vem a ser uma onda. Na segunda, o que estuda a área da física denominada ondulatória. Terceira, explique o que significa, em termos físicos, observar uma evidência da propagação da onda. Ok? O que é a chamada frequência de uma onda? Qual a unidade mais comum usada internacionalmente para expressar essa frequência? Então nós temos aí duas perguntas, ok? Na quinta, o que são as chamadas ondas mecânicas? Cite exemplos. O que vem a ser ondas ou radiações eletromagnéticas? Cite exemplos. Qual a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no vácuo? Nós falamos aqui, né? No vácuo, a velocidade dela, sempre constante. Explique no que as ondas eletromagnéticas diferem uma das outras. Na 9, complete corretamente a tabela abaixo com as faixas de frequência de ondas eletromagnéticas conforme sua fonte. Então, as rádios AM atuam em qual faixa? De tal a tal frequência.
Rádio FM, de tal faixa até tal faixa. Os canais 2 a 6, 7 a 13, 14 a 69. Comentamos aqui, você vai preencher os dados aqui, fazendo uma anotaçãozinha sobre frequência. E na 10ª, fazer a correspondência, associar a segunda coluna, de acordo com a primeira, você vai colocar ABC, qual é a frequência correspondente ao kHz, megahertz e gigahertz. Ok? Então, nossa atividade bem simples. Esse aí foi o nosso conteúdo. Ok? Um pouco extenso, mas porque a gente está utilizando as páginas do livro. Então, aqui fica um pouquinho extenso. Então, você pode rever esse conteúdo pelo material que está sendo cedido ou pelo seu livro nessas páginas aqui. Ok? Então, este foi o nosso conteúdo de hoje do projeto Professores e Alunos Conectados. Deixa aí o seu joinha se você gostou do conteúdo, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, ative o sininho das notificações para ficar sempre ligado com todo o nosso conteúdo que vem por aí. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.